Atos, capítulo 12. Nós temos uma jornada um pouco longa, digamos assim, hoje. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler o texto conforme eu vou expor, tá bom? Todo mundo achou aí? Também. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser visto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração cessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Vamos até aqui, meus irmãos, por enquanto poderia sentar. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco mais pausada, porque o texto é longo. Antes de tratarmos propriamente o texto, gostaria de fazer alguns comentários iniciais, né? O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas. Ele é um registro histórico e teológico, onde Lucas, ele não apenas narra o passado, mas ele também organiza esses fatos de uma forma muito minuciosa. A princípio, essa carta ela é destinada a uma pessoa específica, né? Lá no início do livro, em Atos 1, ele identifica. Essa pessoa chama Teófilo. Nós não temos muitas informações sobre ele, mas sabemos que é o mesmo destinatário do Evangelho de Lucas. Então ele está aqui dando continuidade ao relato do Evangelho. Este livro, ele deixa claro para nós a nossa história como igreja e também orientações importantes sobre princípios teológicos, bases teológicas claras que foram obra dos apóstolos, principalmente aqui narrada por Lucas, o apóstolo Pedro e Paulo, que é os 2 apóstolos que vai se concentrar na obra no livro de Atos. E essa realidade nos dá tanto uma responsabilidade por zelar pela nossa história, como também confiança para as decisões ou caminhada da igreja no tempo presente. Temos ali pilares teológicos claros para nos nortear em nossos dias. Muitos até tentam buscar em Atos um modelo, digamos assim, que seria ideal de igreja, mas não é esse o objetivo do livro. O livro é deixar claro o quanto o Senhor é quem capacita, é quem sustenta a obra missionária da igreja, enquanto é o Senhor que de fato faz com que a igreja cresça, que ela se desenvolva. Ou seja, os atos, na verdade, são do Espírito Santo por meio da vida dos apóstolos. É isso que nós observamos naquilo que Lucas narra, né? Então, além de uma riqueza e de uma beleza que o próprio texto tem, precisa ser alvo do nosso constante estudo. Nós temos aqui a forma como Deus determinou que essa igreja precisaria caminhar para cumprir a missão que foi dada por Jesus Cristo aos apóstolos, de ensinar o que ele ensinou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos até os confins da terra, né? Então aqui nós temos
a narrativa, o texto, deixa claro para nós como que Deus viabilizou isso por meio da Bíblia dos Apóstolos. Então, apesar de nós chamarmos o livro de Atos dos Apóstolos, os Atos são de fato do Espírito Santo por meio de dos apóstolos, e aqui Lucas vai se concentrar na vida de dois, propriamente dito, que é Pedro e Paulo. Bem, aqui nós vimos então na última reunião que o Lucas, ele narra tanto a defesa de Pedro em relação à ida à casa de Cornélio, mas ele termina o capítulo 11 com a missão que foi dada para Barnabé e Saulo. Aqui ainda Lucas se refere a Saulo, onde havia uma missão para Barnabé e Saulo de levar a ajuda da igreja de Antioquia para os irmãos judeus por causa do período de fome que estava acontecendo naquele período. Nós vimos também que foi em Antioquia que os discípulos são chamados de cristãos. Então, Antioquia se torna, naquela época, uma base para que o Evangelho alcance o povo gentil. Então, se torna uma cidade muito importante para a igreja no processo de expansão do Evangelho para os povos não judeus. Então, aqui neste texto que nós lemos, nós vamos até o final do capítulo 12, Lucas faz uma espécie de parênteses na história. Então, ele termina no capítulo 11 com o envio de Barnabé e Saulo para a igreja de Judeia, com a ajuda da igreja de Antioquia, levando esse socorro para a igreja. Lá no final do capítulo 12, ele vai retomar esse assunto. Então, ele faz uma espécie de pausa na narrativa do processo de expansão da igreja e vai tratar um fato específico do que aconteceu entre a ida de Barnabé e a volta, de Barnabé e Saulo e a volta. Não exatamente, não cronologicamente dessa forma, né? Mas ele faz uma espécie de pausa no texto para nos dar esse texto que nós lemos agora, que tem ensinamentos muito importantes, no qual nós vamos ver aqui. Bem, o texto nos fala sobre um rei chamado Herodes. Quem é esse Herodes? São alguns Herodes na Escritura. Então, o Herodes aqui se trata de Herodes Agripa I. Esse Herodes é sobrinho de Herodes Antipas, aquele Herodes que mandou decapitar João Batista. E ele é neto de Herodes o Grande, o Herodes que mandou matar as crianças com menos de 2 anos no tempo do nascimento de Jesus. Então nós estamos falando de uma família de governantes, e aqui nós estamos no neto desse, de Herodes o Grande, que é Herodes Agripa I, tá? Então não é o mesmo Herodes João Batista, muito menos o Herodes o Grande. E aqui diz que Herodes ele inicia uma perseguição à igreja, e até aqui é importante nós observarmos que a perseguição acerca da igreja estava vindo dos judeus, dos principais sacerdotes. Sempre foi assim, desde o tempo de Jesus. Tanto é que quando Jesus é crucificado, os principais sacerdotes utilizam de um meio romano, mas quem provoca, quem arma tudo aquilo, são os principais sacerdotes judeus. E aqui nós vemos que eles voltam a usar dessa mesma forma, agora para atacar a igreja. Lembrando que nós estamos aqui depois de um período que Pedro prega em Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem. Depois nós temos outras conversões acontecendo. Pedro prega em várias cidades, mais conversões estão acontecendo. Ou seja, a igreja está crescendo, a igreja está se multiplicando, o evangelho está alcançando toda aquela região, e isso começa a gerar incômodos e muitas inquietações por parte dos principais sacerdotes,
que estavam alinhados a Roma. Herodes Agripa, ele nasceu em Roma e ele cresceu e teve amizades muito influentes. Seus amigos se tornaram imperadores, inclusive. Aqui nós temos dois, que é o imperador Cláudio e o imperador Gaio, chamado de Galício também. Então esses amigos dele se tornam imperadores e ele recebe o título de rei. E o seu, por que era chamado de rei? Né? Ele recebeu esse título de imperador. E a sua jurisdição, o seu governo envolvia muitas cidades daquela região. Então por isso ele tem um poder, uma autonomia muito forte naquela região. E nós temos relatos acerca deste rei, inclusive fora da Bíblia. Um historiador judeu muito conhecido e muito estudado, chamado Flávio José, ele descreve esse rei como sendo um bom governante. Inclusive, José afirma que não observava a lei judaica, que ele era zeloso com sacrifícios. Então, o que se percebe? Que aquela realidade que nós vemos de um judaísmo corrompido, misturado, uma relação de interesses entre o judaísmo e Roma, isso continua acontecendo. E aqui era um rei daquela época, um governante daquela época, ele buscava ter apoio dessa parte religiosa daquele período, porque ele queria manter, de certa forma, a estabilidade da região. Olhando para o contexto histórico, nós sabemos que havia muitos conflitos naquela região. Então, um governante romano naquela época, ele buscava ter apoio das lideranças do povo que era dominado. Isso não era só na região da Judéia, mas onde Roma implantava seu império, ele buscava ter apoio, principalmente de autoridades religiosas, para ter controle da região. Fora que a relação de Herodes Agripa com Roma nem sempre era muito estável. Então ele buscava sempre agradar essas autoridades judaicas naquele período. É importante sabermos disso, meus irmãos, porque como Lucas inclui esse texto meio de uma forma um pouco abrupta na narrativa, é interessante que nós tenhamos um conhecimento dessas realidades para entender por que esse Herodes começou a atacar a igreja e a perseguir os irmãos. Então, Herodes tinha esse governo, tinha essa autonomia, buscava o apoio dos judeus, e para agradar, para buscar manter esse apoio, ele resolve então perseguir a igreja. O texto diz que ele prende alguns da igreja e faz passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Nós lembramos que Tiago é um dos 3 discípulos que eram mais achegados a Jesus: o Pedro, Tiago e João. Então Tiago, ele sofre uma morte terrível. Os principais comentários bíblicos fazem uma relação dessa morte a uma pena que era dada para apostasia na lei mosaica. Então aqui provavelmente Tiago foi decapitado. E aí o rei Herodes viu que os judeus se agradaram disso, então intensifica sua perseguição. E muito provavelmente, meus irmãos, ele toma essa ação instigado pelos próprios judeus, assim como foi com Jesus. Roma entra nesse processo por causa de uma provocação dos judeus. Então aqui está acontecendo algo semelhante.
Então, o texto nos informa que Herodes prende a Pedro, lança ele no cárcere, e era no período de pães asmos, ou seja, estava no período da Páscoa, também muito semelhante a um momento, ou um tempo histórico, né, ao momento em que Jesus também foi preso. Então, da mesma forma que se aguarda para o julgamento de Jesus, não é bem um julgamento, né, mas para apresentar Jesus, é a palavra que o texto vai usar, que acontece a mesma coisa. Então, Herodes prende Pedro, lança ele no cárcere para executá-lo após a Páscoa, para que ele não fosse executado na Páscoa, mas essa era a intenção. E ele se certifica de que Pedro não ia fugir. Como que ele faz isso? O texto nos mostra. Ele entrega 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardar Pedro. A palavra usada aqui, tensionando apresentá-lo, o apresentar aqui é um termo jurídico. Significa o quê? Que ele vai realizar uma exposição de Pedro, não buscando saber se ele é culpado ou inocente, mas sim para buscar causas para a sua execução. A intenção de Herodes Agripa sempre foi executar Pedro, assim como o texto de Tiago. Tá? Bem, ele faz ele assegura de que o seu prisioneiro não irá fugir com 16 soldados, 4 escoltas e 4 homens. Então nós temos 16 soldados romanos. Um soldado romano, meus irmãos, não é um policial qualquer, não menosprezando a polícia, mas é um combatente de guerra. São homens que estão acostumados a combates intensos. A segurança que Herodes Agripa atribui para um homem só chama a atenção. E, além disso, o texto nos informa que Pedro estava acorrentado a 2 soldados. No versículo 6, nós lemos: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados com 2 cadeiras, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Meus irmãos, quem conseguiria dormir acorrentado a 2 soldados, com soldados vigiando fora, tendo a plena convicção, depois do que aconteceu com Tiago, do que iria acontecer com a vida de Pedro? O que aconteceria com a sua vida? Pedro dorme. E isso nos lembra um pouco do que aconteceu. Nós vemos que existe aqui um contraste entre o Pedro do barco, quando Jesus estava ainda aqui, e aqui eu estou me referindo à história onde eles estão no barco e tem uma tempestade, né? A maioria dos irmãos conhece a história, e Jesus dorme, e os discípulos desesperados, e Jesus está dormindo. E aqui nós temos o discípulo que outrora estava desesperado no barco, dormindo, acorrentado a 2 soldados. Com o destino praticamente selado na sua mente, mas ele confia em Deus. Não é mais um discípulo amedrontado, não é mais um discípulo com o coração estável. Agora ele dorme, confia no Senhor. Um outro ponto importante é que, aqui no caso de Tiago, naquele episódio de Marcos 10, onde
aqui eu estou parafraseando, tá, meus irmãos? Quando há um certo incômodo entre os discípulos, porque a mãe de Tiago e João faz um pedido estranho para Jesus, para que um ficasse à sua direita e outro à sua esquerda. E aí há um incômodo entre os discípulos, e Jesus chama eles para deixar claro que os seus discípulos não vieram para serem servidos, mas para servir. Então Jesus usa esse cenário para dar um outro ensino, mas ele faz uma afirmação para Tiago e João, quando ele afirma, então pergunta a eles se eles deveriam o cálice que ele tomou. E eles afirmam que sim, de fato isso acontece com Tiago. Tiago morre por causa da causa do Evangelho. Então Pedro está aqui, preso, e dorme. E deixa claro aqui para nós que Herodes Agripa I tomou todos os cuidados para que Pedro não fugisse. Vamos para o versículo 7. Vamos ler do 7 a 11. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levante-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, e depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta do ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Bem, meus irmãos, então nós vemos aqui que Pedro estava dormindo e ele precisa ser acordado pelo anjo. O termo aqui, quando nós olhamos para o termo original, quando o texto nos diz tocar, não é um tocar leve, não, é quase um ferir. Então Pedro precisou ser realmente acordado para que o restante dos fatos que nós lemos aqui pudessem acontecer. Então nós vemos de fato que Pedro estava numa condição de confiança em Deus, e aí ele recebe essa intervenção do Senhor. O anjo do Senhor aqui, meus irmãos, é diferente essa expressão do que quando nós vimos no Velho Testamento. A expressão anjo do Senhor no Velho Testamento, quando tem essa expressão lá, ela está relacionada à pessoa de Jesus, ainda não encarnado, obviamente, né? Aqui não, aqui é o anjo mesmo, não é Jesus, no qual Deus envia para livrar Pedro do cárcere. E aí acontece uma sequência de fatos extraordinários. Primeiro, o lugar se ilumina, as cadeias que estava prendendo Pedro se soltam, portões abrem-se sozinhos, mas Pedro ainda estava meio atordoado com tudo aquilo. Não sabia bem se ele estava tendo uma visão, como por exemplo aconteceu no caso de Cornélio, como nós vimos que era uma visão, ou se aquilo de fato estava acontecendo. Então ele ainda estava meio atordoado enquanto isso acontecia. Uma coisa importante também sobre essa tranquilidade de Pedro antes de ele ser acordado é que isso nos lembra também algo que o salmista escreve no livro de Salmos. Salmos 4:8, o texto me diz, que eu vou só ler, não precisa abrir não, meus irmãos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, Tu me fazes repousar seguro. Antes de eu dar continuidade aqui na sequência que acontece com Pedro, eu gostaria que os irmãos já
refletisse um pouco. Quantas coisas nos tiram sono? Quantas coisas muito menores do que a ameaça da própria vida, como é o caso de Pedro? Quantas pessoas estão à base de remédios para dormir? Mas Pedro tinha aquilo que a Bíblia nos deixa claro que todo cristão pode ter: paz que excede todo entendimento. Pedro tinha consciência do perdão que ele recebeu pela obra de Jesus Cristo na cruz. Por isso ele pode dormir. Por isso eu e você, meus irmãos, podemos dormir. É claro que todo mundo sabe onde dói. Todo mundo... isso é diferente de pessoa para pessoa. Mas a paz que excede todo entendimento está, sim, disponível para todo aquele que crê. Então, depois dessas ações extraordinárias de prisões que se abrem, eles passam no meio de sentinelas, 16 homens. Aqui se imagina que esses homens deviam estar num sono muito profundo, provocado pelo próprio Deus, inclusive, porque ele passa entre eles. Os portões se abrem e ele se vê livre. Há uma discussão sobre exatamente que prisão era essa. Se era no próprio palácio de Herodes ou se era outra prisão. Os estudiosos de história, enfim, tentam cravar essa localização. Mas o mais importante aqui, meus irmãos, é o fato de que Deus está agindo em favor de Pedro, está o livrando do cárcere, com ações extraordinárias, como nós vimos aqui. E gostaria de lembrar também que há algo que a igreja está fazendo durante todo esse processo todo. O que o Lucas nos registra para nós? Que a igreja orava incessantemente por Pedro. E aqui nós temos Deus, de fato, respondendo essa oração, agindo em favor de Pedro. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus tem seus propósitos. Nem sempre vamos compreender a forma como Deus opera. Mas aqui nós temos uma relação muito clara, onde a igreja intercede, a igreja ora, e Pedro está sendo livre do cárcere, de forma extraordinária. Era impossível Pedro fugir. Com a segurança que foi colocada, não havia como. Então, depois de todas essas ações, onde Pedro ainda estava sem saber o que estava acontecendo, depois que passa no portão, ele chega na cidade e o anjo se aparta dele, o anjo vai embora, ele cai em si. E aí ele chega a uma conclusão importante. Está lá no versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora Pedro tem certeza, convicção do que aconteceu. Então, meus irmãos, notem que nós saímos de uma realidade onde Pedro estava dormindo, num contexto quase que impossível alguém dormir. Ele é livre do cárcere pela ação do próprio Deus, quando envia um anjo, e ele disseram que de fato foi Deus que fez. Ele entende que não era uma visão, porque ele estava ali, fisicamente livre daquela realidade. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos,
onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia e afirmava que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Bem, meus irmãos, Pedro, depois que ele recobra a lucidez, que ele está mais calmo, entendeu o que aconteceu, ele recorre aqui, ele recorre à igreja. Eu sempre gosto, meus irmãos, de destacar essa realidade da igreja, onde o discípulo, apóstolo, caminhou com Jesus, entende o propósito da igreja e está sempre, não somente liderando a igreja, mas a buscando. Então a decisão que Pedro tem é de ir para a casa de Maria, mãe de João, que é chamado de Marcos. Essa apresentação ela é incomum para esse contexto histórico, né? Mas aqui deixa claro que Marcos ele era mais conhecido, era o nome mais conhecido, e provavelmente aqui este Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. A maioria dos estudiosos afirma isso, né? Confirma isso. E realmente a maior probabilidade é essa. Tá? O que a igreja estava fazendo? Orando. Eles estavam ali, congregados, orando em favor de Pedro. Então, desde Tiago até a prisão de Pedro, o que a igreja faz? Ela ora em favor de Pedro. A igreja compreende essa realidade da oração. E aqui, meus irmãos, é um ponto importante, porque muitas vezes, quando nós entendemos que Deus é soberano, que Ele faz o que quer, na forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, muitos acabam se desanimando do processo da oração. Porque descobrem que a oração não é um meio de se manipular a Deus ou de forçar a Deus a fazer o que eu quero. Então, meus irmãos, a doutrina da soberania de Deus, ela não invalida nenhum esforço dos irmãos de orar. Que a oração é a nossa relação com Deus. O clamor a Deus está presente na Escritura. A Escritura nos ordena a orar. Isso não quer dizer que Deus vai atender a nossa oração. Então, aqui nós temos a igreja orando, a igreja intercedendo, a igreja clamando pela vida de Pedro. É o que o texto nos diz. E aí vai acontecer, Pedro então decide ir nessa casa, e aí vai acontecer uma história um tanto inusitada. Porque Pedro chega, chama na casa, e aí vem uma serva da casa, onde a igreja estava, da casa de Maria. Essas casas, meus irmãos, nessa época que tem um espaço na frente, que tinha condições de receber a igreja, provavelmente
Maria tinha uma certa condição para ter uma casa assim, ter uma serva, né? Não é uma realidade para todo mundo, mas às vezes estava ali, orando, e aí essa serva sai para poder ver quem estava batendo. Ela reconhece Pedro, mas não abre o portão para ele. Ela fica tão feliz, ela está vendo a oração sendo respondida, e aí ela se empolga e volta para avisar para todo mundo: ó, é Pedro. Mas quando ela fala que é Pedro, a igreja não acredita, os outros irmãos não acreditam que é Pedro. E ao invés dela voltar lá e chamar logo Pedro, não, ela vai discutir com eles vão conversar sobre isso, enquanto Pedro está lá esperando o portão ser aberto. Então é uma cena um pouco cômica assim, porque Pedro está lá chamando, ninguém acredita que ele está lá, e aí começam a surgir umas histórias do que de fato aquela serva estava vendo. E aqui nós temos algumas coisas para pontuar. Então, ao invés de lá chamar Pedro para entrar, eles começam a conjecturar o que aquela serva estava vendo. Primeiro eles falam que ela está louca. Não, você não está vendo nada disso, você está doido. Mas como ela insiste que viu Pedro, então eles vão para uma outra solução. Então eles dizem: é o seu anjo. Tá, da onde que sai essa história de que é seu anjo? Entre o período entre Malaquias e João Batista, nós temos um período de 400 anos de silêncio. E nesse período de silêncio, o judaísmo desenvolveu muitas coisas. Algumas culturas se misturaram e contaminaram o judaísmo, né? Uma delas é essa ideia, e nesse período, como não havia nenhum profeta mais falando, né? Deus fica 400 anos sem falar com o seu povo. Se desenvolvem algumas teorias e algumas culturas que enaltecem as ações de anjo. Então se cria uma ideia de que cada pessoa tem um anjo. Já ouviram falar em anjo da guarda? Pois é daqui que sai esse negócio. E aí, eles então não acreditam, falam que é um anjo. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Que apesar de todo o processo, os discípulos ainda carregam marcas do judaísmo. Eles estão nesse processo. O cristianismo é algo extremamente recente. Então há coisas que ainda estão ali, né? Igual quando eles acharam que era um fantasma, quando Jesus estava no episódio do barco, quando Jesus veio andando sobre o mar, né? Então isso está no imaginário deles, e eles concluem que é um anjo. Mas aí Pedro continua batendo, né? Uma outra hipótese também que tem essa conclusão é de que seria o espírito dele. Então se acreditava que se podia ter um anjo, e esse anjo inclusive poderia assumir a sua forma, né? O anjo da guarda podia assumir a sua forma. Por isso que eles chegaram a essa conclusão. Uma outra hipótese era o seguinte: Pedro morreu, o espírito dele está aí. Então note que era só sair e ir lá ver, mas se gera essa incredulidade da parte deles, de certa forma, com o relato da serva. Bem, então Pedro continua batendo e eles resolveram ir até lá. No versículo 16, né, na parte B, então, eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ou seja, quando todo mundo vê que é Pedro que está lá mesmo, então aqui as traduções vão mudar qual é a palavra. Uns falam surpresos, atônitos, é uma expressão de espanto. Nossa, é Pedro mesmo que está ali. Eles estavam orando para ver aquilo, mas quando viram, tiveram dificuldade de crer. E a gente tem que pensar, porque muitas vezes nós oramos muito por alguma coisa. Será que nós estamos prontos para receber aquilo que nós estamos orando? Estamos crendo de verdade na oração?
É fato que nós sabemos que Deus ele não é obrigado a atender o nosso clamor. Mas se ele atender, você está pronto? Costumo dizer que, inclusive, os cânticos que nós cantamos, nós fazemos compromissos muito sérios com Deus, né? Deus, minha vida é tudo meu e prega tudo e tal. Aí, se Deus resolver realmente falar, então tá, vamos então, você está pronto mesmo? Se Deus respondeu a oração que você tanto está pedindo, você está pronto para, de fato, então cumprir? Receber, né? Nós vimos aqui que a igreja teve dificuldade de entender o que estava acontecendo. Ainda estava carregada de marcas, né, de uma fé antiga, mas estava no processo deles. Então é uma cena cômica até. Parece que a gente percebe aqui que Lucas tem um senso de humor aqui para narrar essa história. Bem, então, mas eles resolvem abrir, Pedro entra, e eles estavam tão atordoados com essa história toda, que Pedro teve que pedir para que eles se acalmassem. O Lucas registra isso, aqui no versículo 17, que ele fez sinal com as mãos para se calassem, ou seja, devia dar um alvoroço na casa. E aí ele explica como Deus nos tirou do cárcere. E ele pede para que isso seja avisado para Tiago. Esse Tiago não é o mesmo, obviamente, do início da história. Esse Tiago aqui é Tiago, irmão de Jesus, que já liderava a igreja de Jerusalém. Por isso que ele pede para que Tiago seja avisado. Tiago vai aparecer, se eu não me engano, no capítulo 15, lá no concílio. Nós vamos ter mais, nós vamos abordar mais a questão de Tiago, irmão de Jesus, como líder da igreja. Mas ele pede para que seja anunciado aos irmãos. E Lucas diz o seguinte: e saindo, retirou-se para outro lugar. Que lugar? Não sabemos. Então, note que Lucas faz um parênteses na história, narra esse fato de Pedro, e Pedro vai sair da história. Lucas não vai mais falar sobre Pedro daqui para frente. Pedro vai ser mencionado também lá no período do concílio, mas agora Lucas está preparando os leitores para falar de outro apóstolo. Agora ele vai entrar propriamente dito no ministério de Paulo. Então, Pedro sai da história aqui de uma forma meio, digamos assim, sem muito alarde. Ele só informa que Pedro saiu e nós continuamos a missão. Mas Lucas não vai mais narrar o que acontece com Pedro. Vai seguir cumprindo o chamamento que Jesus deu para ele de pregar o Evangelho, de espalhar, né, de cumprir a missão que foi dada lá em Mateus 28. Então Pedro vai sair do cenário. E aí acontece o seguinte: depois disso, Lucas vai deixar claro o problema que ficou. Porque como é que explica essa fuga de Pedro? De fato, não há explicação humana. E aí o que acontece? Os soldados têm que lidar com isso. E Herodes, como governante romano, com as práticas romanas do período, não quer saber. Ele então manda, quando ele fala que ordenou que eles fossem justiçadas, o que ele está dizendo? Aplique-se a pena para quem é negligente com a guarda ou para quem é cúmplice da fuga de um prisioneiro. Que pena é essa? Morte. Então Herodes não quer saber e entende que houve ou uma negligência ou uma cumplicidade daqueles soldados. Não sabemos que não foi isso, mas eles são condenados à morte. E aí, Herodes, então, o texto diz que ele sai da Judéia e vai para Cesareia. A sede, digamos assim, dessa parte do reino de Herodes era Jerusalém, nessa região. Então agora ele vai para Cesareia. Para um evento específico. Nós vamos ver
aqui agora. Bem, então, meus irmãos, vamos seguir aqui. Então nós vemos como Lucas ele vai narrar essa cena um pouco cômica aqui nesse cenário, de como a igreja tem dificuldade de entender e de como Deus de fato livrou Pedro e permitiu com que Pedro continuasse sua jornada, seu chamado, a sua missão, melhor dizendo, de pregar o Evangelho e expandir o reino de Deus na terra. E aqui o texto agora vai nos narrar o que acontece com Herodes, Atos, capítulo 12, nós vamos ler o versículo, capítulo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. O vento virou a página aqui, gente. Vamos lá. Tá. Por ele não. E, comido de vermes, expirou. Foi o que aconteceu com ele. Entretanto, a palavra do Senhor descia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Nos registros históricos é narrado que esse lugar para onde Herodes vai é um palácio luxuoso, tem uma estrutura ali do rei Herodes Agripa, E o texto diz que havia um conflito entre os habitantes de Tiro e Sidom. Quando você pega na sua Bíblia que tem aqueles mapas, você vai ver que ele está perto. Cesareia é uma cidade litorânea, Tiro e Sidom também, mas havia uma dependência dessas duas cidades em relação a Cesareia, em relação às cidades, inclusive, por onde o comércio acontecia ali e estava sob domínio romano, sob o governo de Herodes. E lembrando que nós estamos falando de um período de fome, um período de dificuldade. Então, provavelmente, esse atrito que havia nessa região estava relacionado ao fornecimento de alimentos. Então, esses representantes de Tiro e Sidom, eles conseguem, então, uma audiência com o rei para tentar resolver a questão. Nós temos aqui o nome de Blasto, que nós não temos informações sobre ele, mas ele consegue, então, essa audiência com Herodes, para que isso fosse resolvido. O dia designado, aqui está no versículo 21, tanto o dia da audiência que foi solicitada, mas também havia um dia de homenagens ao imperador. Então, por isso, havia esse motivo de realizar essa festividade, digamos assim, nesse dia. Então, se juntou essas duas oportunidades. Então, Herodes, ele se veste, ele coloca um traje e vai dirigir a palavra ao povo. O historiador que eu citei antes, chamado Flávio José, ele também narra isso. É importante, meus irmãos, nós considerarmos o seguinte: nós não precisamos da história para comprovar a veracidade da Escritura. Mas por que fazemos isso? Porque é bom ver que, de fato, a história está afirmando também o que a Bíblia está dizendo. Então,
Tem um professor, um pastor também chamado Adalto Lourenço, não sei se vocês conhecem ele fala muito sobre a questão do design inteligente, do criacionismo, né? Ele é uma referência importante na ciência, deixando claro que Deus é o criador de todas as coisas, que ele tem um raciocínio que eu acho muito interessante, que ele coloca a narrativa bíblica que diz o seguinte: as cidades que a Bíblia fala existem, os principais reis que a Bíblia diz de fato existiram, os fatos históricos, sejam os exílios e as grandes batalhas que aconteceram na Bíblia, a história também comprova. Então, até pela probabilidade, é muito mais racional eu crer na Escritura. Se você for continuar esse teste, é claro que a Bíblia não vai ter toda a história, porque não é esse o objetivo dela, mas de fato nós temos ali os principais fatos sendo corroborados, né, com a narrativa da Escritura. Então, até se você usar um raciocínio lógico, faz muito mais sentido crer na Escritura, né? Então, aqui é um pequeno parênteses aqui. Bem, então, Flávio José vai narrar essa história também, desse momento. E ele disse que o traje de Herodes era uma roupa prateada, que chamava muita atenção, que brilhava realmente quando o sol batia, né? Tem uma galera aí que gosta disso, né? Tem uns caras aí que gostam de chegar no púlpito parecendo um sol, assim. Enfim, cuidado com isso, né? Tá. E aí Herodes ele se pronuncia então para o povo, e aí existe um clamor estranho, e o povo clamava: é voz de Deus e não de homens. Que povo é esse? Tá? Esse povo não é todo o povo daquela região. É muito improvável que um judeu, mesmo com toda a distorção do judaísmo que havia na época, falasse uma frase dessa. Muito improvável. Então, provavelmente esse povo, nós estamos falando dos fenícios, de outros povos que habitavam naquela região, que tinham uma cultura pagã, estava ali, né, misturado com o povo. Helenistas, enfim, haviam vários povos ali também naquela região. Por ser uma região litorânea, é bem provável que havia povos de vários lugares diferentes. Então, essa palavra povo aqui, quando nós olhamos no texto grego, não é todo o povo, é um povo específico. Não são judeus. Tá? Mesmo assim, o que acontece? No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu. Nos textos apócrifos, principalmente, que tem peso histórico, mas não inspirado, né? Há algumas narrativas históricas acerca disso acontecendo. Tá? Onde o homem se coloca numa posição de Deus, ou é aclamado como Deus, e é morto, e é ferido. E aqui José também vai dizer que Herodes ficou 5 dias com fortes dores e morreu. Aqui, meus irmãos, é interessante que nós temos um paralelo do que acontece, por exemplo, com Pedro na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio e Cornélio se ajoelha diante dele, o que Pedro manda ele fazer? Levanta. Eu sou homem como você. Mas Herodes não. Herodes chega diante do povo com o seu traje todo brilhoso, recebe um louvor que não é devido e é punido por Deus. E nós temos não somente o texto escrito, mas também a história, como eu citei, do historiador Flávio José, que narra o mesmo cenário. Flávio José não vai chegar a dizer que foi Deus que fez, mas ele narra que Herodes ficou doente por 5 dias, com fortes dores na mesma região da barriga, ali como se fosse uma infecção intestinal, e morre. Herodes não corrige o povo, né? Lembrando, nós estamos falando de um homem que estava associado ao judaísmo, fazia sacrifício, cumpria alguns rituais, apesar de ser romano. Mas ele, ou seja, ele conhecia a lei.
mas ele não corrige o povo. E aceita um louvor que não lhe é devido. Após esse cenário, Lucas então vai agora retomar a história quando ele afirma o seguinte: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O que Lucas está deixando claro aqui? Que apesar disso tudo, de Tiago ter sido morto, Pedro ter sido preso, da igreja agora está sendo perseguida por Roma, porque Jesus foi morto por instrumento romano, mas depois dali, Roma ainda estava meio distante desse negócio. Incomodava os sacerdotes, né? Os sacerdotes mandavam chamar os discípulos, açoitavam eles, e havia uma perseguição. Estevão foi morto, apedrejado, mas pela lei judaica. Mas agora a perseguição se intensifica porque Roma entra nesse processo. Entra matando um apóstolo, prendendo o outro. Então, Lucas está querendo deixar claro para nós: apesar disso, o Evangelho cresce, a palavra cresce, a igreja não se retrata. É porque a igreja tem um exército? É porque ela tem um agente político? Não, é porque é Deus que conduz a obra da igreja. E a prova disso é a igreja orando enquanto tudo isso estava acontecendo. Não era um ativismo, era oração. Mas ele coloca, entretanto, para deixar claro: apesar de tudo isso, e de agora Roma ter entrado nesse processo, a igreja precisa se multiplicar. O versículo 25 diz: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão. Que missão era essa? De levar o socorro da igreja de Antioquia para os irmãos judeus, por causa do período de fome. Nós vimos isso na outra reunião com o pastor Henrique, se eu não me engano. 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, Marcos vai andar com Barnabé e Saulo por um período. Lá na frente nós vamos ver que essa turma vai se dividir, mas ele continua aqui. Aqui é o momento onde eles levam Marcos consigo. Meus irmãos, eu gostaria aqui então de fazer algumas aplicações ao texto antes de nós cearmos. Primeira coisa que eu gostaria que nós refletíssemos nessa noite é sobre a providência de Deus. Porque nem sempre nós vamos compreender isso. Nós temos Tiago e Pedro, dois discípulos amados. Um foi morto, decapitado, e o outro foi para da prisão. Por que Deus deu esse tratamento diferente para um e para outro? Não sei. A igreja deve confiar naquilo que Deus está fazendo. E confiar não é ter todas as respostas. É crer que Deus faz, é crer na providência de Deus, é confiar em Deus. E eu não vou entender tudo que Deus faz. Com certeza, a igreja não intercedeu só por Pedro. Mas tiveram, nesse momento, a história se desenvolve de uma forma diferente. E eu sei, meus irmãos, que às vezes é difícil a gente, principalmente quando nós estamos passando por tribulação, com momentos difíceis de entender. Deus, por que está tão difícil? Tem período na vida que você pensa que não é possível a tribulação demais, é muita dificuldade. Mas aí nós temos que também ter essa paz que Pedro tinha. E muitas vezes, meus irmãos, essas dificuldades todas, lá na frente a gente olha para trás e muitas vezes fala: se não fosse isso aí, talvez eu teria me perdido.
Muitas vezes, irmão, o cenário que não parece favorável é o que vai nos manter fiéis, é o que vai nos manter buscando. Então nós vamos confiar no Senhor. Quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu ouvi um comentário que me chamou a atenção, porque o autor diz o seguinte: às vezes a gente lida com algumas pessoas que parece que estão nesse ambiente constante. Eles não sabem por quê, não tem uma explicação. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, das nossas atitudes, que a gente planta coisa errada e vai colher, e conversa. Mas às vezes tem coisas que você não entende muito bem, né? Uma dificuldade que não passa. Não haverá uma resposta clara para isso. O que nós temos então? A confiança em Deus. Entender que muitas vezes é isso que nos mantém com Deus. Eu já passei um período bom assim, ministrando e apoiando, ainda passou uma série de casos de recuperação. Eu já vi diversas pessoas falando isso. Cara, eu tenho que ficar ligado, porque se soltar um pouco, então Deus tem que me manter aqui mesmo. Cara, a pessoa chega a essa conclusão. Então, confiar em Deus. E que nem sempre nós vamos compreender a forma como Deus age. E Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar explicações. Ele faz segundo o seu santo propósito. Deus é digno de confiança. E quando eu estou diante da cruz, eu não tenho nada para argumentar. O que eu posso argumentar diante da cruz? Que valor tenho eu para que Deus fizesse isso? Que problema eu tenho que possa justificar Deus crucificado? Então o amor dele é inquestionável. O maior que seja doendo. Quando eu olho para a cruz, não há nenhum argumento que eu possa colocar a não ser a seguinte conclusão: ele me amou primeiro. Um outro ponto é sobre ter paz com Deus, meus irmãos. Dormir como Pedro dormiu, como Davi dormiu, é ter paz com Deus. E passa por essa confiança para ter paz com Deus. Portanto, não é o tamanho do problema a questão. A questão é quando se confia em Deus. Muitas vezes, em período de aconselhamento, o pastor Marcelo fala muito sobre isso. Perguntas certas, as reflexões corretas, muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, proporciona uma boa noite de sono. Uma boa é a que Davi faz. Quando ele olha para si e pergunta: por que está aflita a minha alma? Nós precisamos fazer esse constante pregar para nós mesmos também. Questionar a situação da nossa alma para ver a incerteza que está lá. Muitas vezes a contradição que está lá. Muitas vezes chegar à conclusão: não tem motivo para eu estar assim não. E dormir. Devemos orar crendo. A igreja teve uma dificuldade quando nós estamos aqui. Eu não estou aqui dizendo que ela foi incrédula, não é bem isso. Mas, como nós comentamos, muitas vezes oramos sem estar realmente dispostos a receber o resultado daquela oração. E sobre essa quietude, né? Sobre muitas vezes, quando eu falei sobre a soberania de Deus, porque nós passamos por isso muitas vezes. Você fala com a pessoa que Deus é soberano, ela fala: então ora para quem? Deus já decidiu isso aí e tal, então não ora não.
Mas ela não entende que ela que precisa da oração, não é Deus. Que a oração, ela é a sua relação com Deus. Imagina você passa um mês, uma semana, irmão, sem falar com seu filho, com a sua esposa. Sua casa já era. Que relação é essa? É que você vai crer em Deus que você passa tempos sem falar com Ele, tempos sem ouvir Ele quando lê a palavra. Nós chegamos a ser questionados certa vez, mas começaram a lembrar disso. Mas agora que eu sei disso, eu não sei mais como é que ora, não. Mas há algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Quem puder abrir comigo aí, sobre essa questão, pensando em como a igreja está orando nesse momento. Filipenses 4, um texto muito conhecido nosso, versículos 6 e 7. A palavra nos instrui: não esteja ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Por que eu oro, meus irmãos? Porque Deus ordenou e porque tem essa promessa aqui, ó. A paz que excede todo entendimento. Que assim como Pedro, tudo caiu, tudo ruiu naquele momento, preso, dormindo amarrado a 2 soldados, dorme. E a igreja clama por Pedro. Então nunca devemos menosprezar a igreja, essa disciplina espiritual da oração. Não porque ela tem um poder de manipulação, não porque ela tem um poder de transformar, de trazer coisas do mundo espiritual, nada disso. Mas porque nós cremos que Deus tem poder para fazer. Mas Ele faz se quiser. E Ele fazendo ou não fazendo é o melhor. Creio nisso. Por último, meus irmãos, de que não há diversidade capaz de parar a igreja. Quando Lucas coloca, entretanto a igreja crescia e se multiplicava, é isso que ele está querendo dizer. Entrou na história da perseguição o maior império da terra, o Império Romano. E a igreja continua a crescer e se multiplicar. Muitas vezes a gente se espanta com o relato de perseguição do texto bíblico. Mas hoje, meus irmãos, a perseguição é muito maior. Se você olhar em termos de proporção, o cristianismo expandiu e se mata mais cristãos do que nesse período. Países, inclusive, que têm a religião cristã como oficial, estão crescendo na escala de perseguição, como é o caso da Colômbia aqui. A Nicarágua era um país onde a religião oficial é o cristianismo. E hoje praticar a fé cristã na Nicarágua é prisão, é exílio. Mas o Evangelho não vai estar. E nós devemos fazer o quê? O que a igreja fez: orar, clamar ao Senhor. Mas não nos iludirmos, meus irmãos. A perseguição vai crescer. Devemos agir? Devemos agir também. Em que sentido? Se hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, uma liberdade religiosa conquistada, ela precisa ser defendida. Por isso que nós temos irmãos juristas, irmãos que estudam direito religioso. Isso precisa ser feito, claro que precisa. Paulo vai otorgar para ele a cidadania romana quando precisou. Mas não uma ilusão de que o mundo se tornará um paraíso. Não, o mundo sempre será hostil à verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é confronta o pecado dos homens.
O mundo nunca terá uma relação amigável com o Evangelho. Mas o Evangelho sempre será luz do mundo. Até o dia em que o Senhor irá concretizar toda a justiça. Então, o Evangelho não pode ser parado, principalmente porque ele não é obra de mãos humanas. Temos a honra de participar desse processo, mas não é na nossa força. É o Senhor quem levanta, quem conduz, quem fortalece, quem anima pastores, missionários, mestres. É Deus que sustenta a igreja diante de tantos cenários de perseguição. Importante notar que o que cresce, que nunca destaca, que cresce, que se multiplica, é o que? A palavra. A palavra crescia e se multiplicava. Então, a igreja não cresce de qualquer maneira, a igreja não cresce a partir de qualquer mensagem. Essa foi a ilusão do evangelicalismo brasileiro, onde muitas realidades cresceram sem a fidelidade ao livro. Não é desse crescimento que o Lucas está falando. Ele está falando do crescimento da palavra, da consciência da palavra, de uma fé firmada na palavra, onde eu estou consciente de que creio segundo as Escrituras. Por isso, lá atrás, o movimento da reforma, só da Escritura. Igreja, volte-se para a palavra, creia conforme a palavra, porque essa é a vontade de Deus. Então, meus irmãos, que essas reflexões fiquem no coração dos irmãos. Possamos ver que, apesar de ser um parênteses na história, nós estamos diante de um texto inspirado que tem um valor riquíssimo. Para nós, como discípulos de Jesus, como membros de uma igreja, como aqueles que Deus comissionou para expandir o reino dele na terra. Então, eu peço que sejam servidos os elementos da ceia, para nós ceiarmos e orarmos. Peço que você não se distraia. Conforme você vai recebendo a sua ceia, você vai... Quero que você pense sobre o que nós refletimos essa noite. Vamos orar antes de pegar o seu corpo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e apresentamos a ti, Senhor, os elementos da ceia, cumprindo a ordenança que o Senhor nos deixou, de ceiarmos em memória de ti, Senhor. Não uma memória distante, mas uma memória que define quem nós somos. Obrigado, Senhor, por nos conceder esse tempo, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, você vai pegando o seu cálice e pense sobre como Pedro perseverou, como a igreja perseverou e tem perseverado até hoje. Enquanto não há reino, não há sistema político nem econômico capaz de parar. Eu peço aos pais que fiquem com seus filhos agora. Ensine os seus filhos o que está acontecendo agora. Nós permitimos que as crianças ceiem para fins didáticos. Que seus filhos vejam o seu temor nessa hora. É devido à perseverança da igreja. É devido à igreja não estar amedrontada com impérios
ao longo de toda a história, é que estamos aqui. É por causa de homens e mulheres comissionados, com corações fervorosos pelo Evangelho, que estamos aqui. Sejamos nós também esses que propagam o Evangelho por toda a terra. Primeira Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, nós ceiamos todo domingo, porque esse é o relato que nós vamos dar. Aliás, nós vamos chegar nesse capítulo ainda, onde a igreja estava reunida para toda semana, para o fim de partir o pão. A ceia é o ápice do mundo. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o teu corpo foi rasgado naquela cruz em nosso favor. Obrigado, Senhor, pela tua coragem, por ter nos amado primeiro, Senhor, por ter sido obediente até a morte de cruz. Este pequeno pão, Senhor, possamos lembrar também do compromisso, Senhor, que temos com a fé que o Senhor nos permitiu ter, conforme a tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Podeis comer, irmãos? Primeira Coríntios 11, versículo 25. No semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Senhor Jesus, teu sangue, Senhor, foi derramado naquela cruz. E é pelo teu sangue que somos lavados. Nossos pecados são perdoados, Senhor. E assim não há mais condenação para aquele que crê em Ti. Que a realidade, Senhor, de uma vida sujeita a Ti, de uma vida que é testemunha, Senhor, da Tua morte e ressurreição, testemunha da nova vida que há em Ti, testemunha da realidade de que é ordenada a todos que se arrependem. Que essa realidade, Senhor, esteja latente no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque é pelo Teu sangue que isso é possível. E sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Que este compromisso de testemunho, Senhor, seja honrado por cada um que seja em Tua memória. Uma memória presente, que define quem somos, e não uma memória distante. Que seja assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Podeis ver o caso, meus irmãos. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela honra de cearmos. Nós somos dignos do Teu sacrifício, mas aqui, Senhor, como igreja, confirmamos nosso compromisso contigo. Que a consciência da ceia, da Tua palavra, possa iluminar, nutrir a nossa mente, a nossa alma, em nome de Jesus. Amém.